Gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para contar mais um testemunho. Isso mesmo, gente, vamos testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. E hoje, para finalizar, né, porque são 3 filhos que eu tenho, finalizar aqui com o testemunho do nascimento da minha terceira filha, a Melissa. Isso mesmo, gente. É um testemunho, né? E vocês vão entender por quê. Eu quero começar falando que eu sempre tive um sonho que não era meu, gente. Quando eu era pequena, quando eu era adolescente, eu via as meninas na igreja pegando crianças, bebês, né? Durante o culto ali. E pegava essas crianças e brincavam. E eu não era assim, sabe? Eu não tinha aquela coisa diferente com criança. Eu gostava muito de brincar de boneca, né? De fazer de bebê e tal. Mas eu não tinha isso com criança. Pelo contrário, eu tinha um sobrinho pequeno que morava junto com a gente, que eu brigava muito com ele. Eu tinha 12 anos e ele era bem pequeno, então eu tinha muito ciúme, porque ele era o único neto da minha mãe e eu era a caçula, né? Acabava que brigava muito, a gente acabava brigando muito, porque como se ele pegasse meu lugar, né? Então eu não tinha muito isso com criança. Mas eu sempre falava com Deus: Senhor, que seja feita a sua vontade na minha vida. Sempre eu tinha essa preocupação. E quando a gente casou, o meu marido, ele teve uma época que ele falava assim que queria ter filhos, e eu estava passando um meu processo muito difícil de estar longe da minha família, né, numa cidade, num estado diferente. Foi muito difícil e eu falava para ele que eu não queria ter filhos. Mas era pelo momento que eu estava passando. Mas depois, gente, Deus colocou no meu coração o desejo de ter 3 filhs. Como, gente, que nasceu esse desejo no meu coração de ter 3 filhos? Para quem não queria nenhum. E eu fui tendo os meus filhos, né? Tive minha primeira filha e tal. E aí depois, como eu já falei nos outros vídeos, a minha primeira filha, quando eu tive com 5 anos a 6 anos de casada. A gente se organizou, a gente conversou, né? Paramos o remédio, de tomar o remédio, e engravidamos e tivemos nossa filha. E o planejamento era, depois de 5 anos, a gente ia ter o nosso segundo filho. Mas no meu coração, depois de 5 anos de novo, eu queria mais um filho. Só que era só no meu coração. E aí aconteceu, gente, claro que orando, né, buscando a Deus, e aconteceu que depois de 5 anos eu engravidei de novo e tive um menino, o Caleb. E aí o meu esposo falou: ó, pronto, já tá o casal, né, a gente não vai ter mais filhos. E a gente, assim, pagando aluguel, só ele trabalhando, porque eu não conseguia trabalhar. Eu fazia uns serviços, né, como eu podia, para ajudar, economizava como eu podia. E ali eu fiquei falando com Deus. Eu falei: Senhor, mas esse desejo aqui não é meu, sabe? De ter 3 filhos é algo que vem do Senhor, né? O que eu posso fazer? Eu não posso arrumar filho agora. Acabei de ter um filho, meu marido não quer mais, né? E eu não podia fazer a cirurgia, meu marido que teve que fazer. Então ele se programou para fazer a cirurgia e eu, naquela luta ali: Senhor, mas eu não posso ter filho agora, mas também eu não posso. Meu marido vai fazer a vasectomia. E aí? Então, gente, Deus, eu fiz silêncio porque eu achei que estava chegando alguém. Deus, ele faz do jeito que ele quer. E eu entreguei nas mãos de Deus, gente. Eu sei que não foi planejado.
Tava no meu coração, eu lamentava assim, meu Deus. Gente, depois que a gente tem um filho, a gente não quer outro filho, sabe? Só quem passa, né, pelo momento do parto ali, seja ele cesárea, normal, a gente não quer, a gente não pensa, a gente pensa bem longe. E eu pensava assim, eu quero, daqui 3 anos eu quero mais um filho. 3 não, 5 anos, entendeu? E que seria, nesse momento eu estaria grávida, se fosse pelos meus planos. Meu filho acabou de fazer 6 anos. Então, gente, Deus, ele agiu de uma forma tremenda, que eu, depois de 1 ano e meio, eu estava grávida de novo. Foi Deus. Foi muita loucura, gente. Muita loucura, assim. Eu não podia tomar o remédio. Meu marido não conseguiu fazer a vasectomia logo. E acabou que a Melissa veio. Foi um susto muito grande. A gente não sabia se ria, se chorava, né? A nossa família ria. Eu lembro que minha irmã falou, eu ri muito de você. E depois ela apareceu grávida, segundo filho. Também. E foi assim, foi um choque muito grande, né? Mas já tava, o filho já tava ali. A gente... era a nossa realidade ali. Então, fomos na questão do nome, né? O resultado chegou, né? O susto passou. E ali estávamos com o bebezinho. E começamos a pensar no nome. E eu queria muito Melissa. Eu achava esse nome lindo, eu sempre gostei desse nome. E o meu marido, não, esse nome não. Não quero esse nome. E eu fui orar ao Senhor e eu, conversando com Deus, eu falei, Senhor, é pra eu colocar esse nome na minha filha? Gente, Deus me deu um sonho. Deus fala muito comigo em sonhos. E eu estava numa igreja. E em cima dessa igreja tinha uma sala lá. E eu subi essa sala, eu estava grávida. E alguém olhou pra mim e falou assim, ó, Clécia, você tá grávida de uma menina, né? E o nome dela é Melissa, né? Eu falei sim. E ali Deus confirmou. Claro que eu resumi, né, gente, o sonho. Deus confirmou pra mim a Melissa. Então, assim, foi difícil esse período de gravidez com outro bebê. Mas foi uma gravidez muito abençoada. Eu tive ansiedade, gente. Eu nem sabia que era ansiedade. Descobri ansiedade naquele período, né? Porque foi difícil. Minha mãe não veio. Então, fomos nós ali. Minha filha, Milena, me ajudou bastante. Já estava maiorzinha. E meu marido também. A gente deu o nosso melhor ali. E, gente, o testemunho aqui, né? Nessa história, além da providência de Deus de nos dar o terceiro filho, foi nessa parte aqui. Eu sempre quis ter plano de saúde, só que eu nunca consegui, porque meu marido, ele tinha plano, mas não conseguia me incluir, tipo assim, antes de eu ter a Melissa. Na verdade, eu nem sabia, né, que eu ia engravidar de novo. A gente não conseguiu me incluir no plano. Então, ficamos dependendo do SUS. E eu falei, meu Deus, eu já tinha experiências, assim, não muito boas, né, do SUS. E eu falei, Senhor, mais uma vez eu vou pro SUS. De novo, Senhor, mais uma vez. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque, gente, cada um tem sua experiência, né? Tem pessoas que até com particular também passam momentos difíceis. E naquela época, gente, na época que eu tive a minha filha, tava uma situação difícil, né? Pós-pandemia. Então, pós-pandemia? Não, tava na pandemia ainda. Então, assim, foi difícil.
Mas Deus, ele fez algo assim maravilhoso, extraordinário, gente, o impossível. Por quê? Tava tudo certo pra gente ir, né, pra mesma maternidade, e a gente até foi. Eu nunca tive a experiência de bolsa estourando, não. Era sempre mesmo no tempo, e Melissa demorou demais. Tava quase passando da data e nada acontecia, né? Eu não sentia nada. A Melissa foi mais devagar assim para nascer, ela demorou, não tive contrações, e o tempo passando, a data prevista para o parto já estava quase passando, e nós fomos para aquela mesma maternidade. Nossos exames estavam tudo certo, não deu nada, acompanhamos direitinho, né? Fizemos o pré-natal direitinho no posto aqui, deu tudo certo. E quando nós chegamos lá, que a médica me olhou e fez o exame, e que ela foi analisar os exames, ela mandou a gente para casa, para no outro dia a gente voltar para ver o resultado do exame. Quando chegamos lá, ela falou assim: você não pode ter essa neném aqui. Você está com... Ai, gente, esqueci agora. Se eu lembrar, eu vou falar. Você está com esse probleminha aqui, e você precisa ser encaminhada para o hospital de casos delicados, assim, né? Se é que eu posso dizer assim. Eu sei, gente, que eu não tinha nada. Não vou conseguir lembrar agora, gente. Não tinha nada, era só algo que deu alterado no meu exame, e eu precisava ir para esse hospital que tratava de casos, né, mais delicados, de grávidas, casos mais delicados, como pressão alta, como, né, bebê prematuro. E eu fui encaminhada. Gente, eu não estava entendendo nada, e fomos para esse hospital. Não vai adiantar eu falar os nomes, que vocês não são né, talvez não conheçam. E aí nós fomos para esse hospital e fomos tratadas, né? Eu e a minha filha, nós fomos tratadas, gente, tão bem, porque lá eles não podem fazer... Eles precisam tratar a grávida muito bem, saber o que fala, sabe? Porque elas já estão na situação assim, né? Delicadas, né? Às vezes está perdendo o filho. Então eles têm que tratar muito bem. E eu fui encaminhada para esse hospital, gente. Eu fui tratada tão bem que eu nem acreditava. Eles me prepararam. Depois que eu tive neném, resumindo, né? Sei que eu fiquei lá, tal. A neném não queria vir. Aí colocaram remédio para vir as contrações. E depois que eu tive a minha filha, na hora que nasceu a minha filha, as médicas falaram assim: que menina grande. Dessa menina, porque lá eles estão tão acostumados com bebês prematuros, né? Porque aquele hospital recebe pessoas assim, mães assim, que eles olhavam e tiraram até fotos. Minha filha é grande, sua filha é grande. Que bebê grande, né? E ali me levaram na cadeira de rodas pra eu ir pro banheiro, quer dizer, me deram um banho. Gente, eu falei, meu Deus, foi Deus, é Deus que tá aqui, Deus que tá fazendo isso, porque pela minha realidade dos outros partos, né, no outro hospital, que eu tive que me virar sozinha, eu já contei, gente, se vocês quiserem saber, tá um testemunho aí do nascimento da minha primeira filha e do segundo, que eu passei um processo difícil, e agora eu tô nesse hospital recebendo essa bênção, gente. As minhas plaquetas, agora lembrei, deu nos exames, né? Minhas plaquetas estavam baixas. Gente, não mudava muita coisa, né? Eles se preocuparam, assim, na questão de eu perder muito sangue, né? Porque tava com as plaquetas baixas. Mas, assim, não deu nada, gente, né? Fizemos tudo direitinho, minha filha nasceu linda, saudável. E eu só fui bem tratada naquele lugar, gente. Eu só, assim, agradecendo a Deus.
e vendo a mão de Deus ali. De tanto que eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, procedimentos, gente, que não precisavam ser feitos e foram feitos num outro hospital, né? Para vocês entenderem um pouco, né? No parto normal, procedimentos que eles abusaram no outro hospital, quando eu tive meus outros 2 filhos. Nesse hospital, eles não precisaram fazer nada, eles não faziam, na verdade, né? E ali eu vi a mão de Deus, eu vi como Deus foi tão bondoso comigo, ele ouviu o meu clamor, sabe? E ele me respondeu ali de uma forma maravilhosa. Fiquei 5 dias porque minha filha também nasceu amarelinha, mas teve um banho de luz, em paz. Foi um momento de paz. Tive um pouco de ansiedade lá, porque já tinha tido em casa e achava que era pressão baixa. E lá eu constatei, né? Porque eu estava um pouco preocupada com a casa, com o outro bebê. Isso é natural, mas Deus, ele nos deu vitória, gente. E recebemos alta. E foi tudo bem, gente. Eu fico muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, porque é só Deus que pode fazer isso, sabe? Para muitos talvez seja, ai, que coisa pouca, gente, mas para quem vive, né? Talvez não seja um impossível para você, mas para mim era. De ter que passar aquela situação de novo, né? Mas agora eu estava ali. Deu tudo certo, gente. Um detalhe muito interessante, muito engraçado, né? Recebemos alta, gente, era pandemia. Eu lembro que era muito difícil para meu marido ir lá, porque não podia ficar acompanhante, porque era pandemia, o caso estava muito sério. E ali naquele mesmo hospital tinha a área que tratava de Covid, então assim, era muito delicado. Mas Deus, ele nos abençoou. Ele recebemos alta e eu lembro como hoje que a minha família foi me buscar, né? Meu esposo, os meus 2 filhos foram me buscar e tava lá minha filha de um lado, porque ela não podia sentar na frente ainda, que ela era pequena. O meu filhinho menorzinho do outro lado. E tava o bebezinho conforto no meio, né? E ali foi engraçado que na hora que a gente colocou nossa filha no meio, o meu filho de 1 ano e meio enfiou o dedo no olho dela. Isso marcou, foi muito engraçado, porque, tipo assim, ele achava, sei lá, eu acho que ele pensava que era uma boneca, né? E ele colocou o dedo dentro do olho dela e ali ela chorou e a gente riu muito, muito feliz de ver a nossa família ali completa. E logo depois meu marido conseguiu, né, fazer a cirurgia e foi tudo bem. E nós estamos muito felizes, muito completos. De vez em quando eu brinco com ele, né? Eu falo, meu bem, né? A gente podia ter mais um filho. E ele fica doido, mas é só uma brincadeira mesmo, gente. Mas eu falo uma coisa pra vocês. Se Deus, ele quer te dar mais filhos, esteja na vontade de Deus, gente. A gente tá num mundo difícil, sim. Estamos num mundo muito difícil. Gente, mas o mundo nunca foi fácil. Eu lembro muito da história de Moisés, gente. Que situação que Moisés passou. A mãe escondeu seu filho por um tempo e já não tem mais como esconder. E ter que liberar o seu filho no cestinho, no rio. Gente, Deus, ele tem os seus planos. Nossos filhos são bênçãos nessa geração, gente. Essa geração precisa dos nossos filhos, né, para levar o amor de Jesus. A gente precisa preparar os nossos filhos. Então, assim, não vamos sair tendo filhos, mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E na minha vida eu sei que Deus quis 3 filhos e nós estamos completos e felizes, estamos buscando cada dia melhorar, criar esses filhos no temor do Senhor, para que eles sejam bênçãos, né? Luz nesse mundo de trevas. Então tá aqui meu testemunho, minha princesa Melissa, que está com 4 aninhos hoje,
né? Estou muito feliz que esse vídeo vai ficar aqui de lembrança e um dia ela vai ver esse testemunho. E muito feliz de Deus ter cuidado de nós até aqui, Deus ter nos abençoado. Eu espero que você seja abençoado através desse vídeo, que sua fé aumente, né? E que Deus, Ele venha abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Compartilhe esse vídeo com alguém para que alguém seja alcançado. Comente alguma coisa aqui. Eu sempre estou lendo os comentários, respondendo. E curte esse vídeo, tá bom? Você vai estar me ajudando. Fica aqui comigo, assista os próximos vídeos. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Basta nós estarmos dispostos a obedecer. Que Deus te abençoe. Minha família é projeto do Senhor. A minha casa Jesus edificou. E os meus filhos são bênçãos, herança de Deus. Nada pode destruir os planos seus.